Olá, estamos aqui hoje num dia diferente. Sexta-feira, 10h30 da manhã. Tive alguns problemas agora e ontem à noite com a rede da internet, mas já voltamos aqui. Espero que agora todos possam ouvir de uma maneira melhor. Vamos falar sobre a parte de alergia alimentar. Alergia em bebês, adultos, alergia em criança, alergia em adolescente e até em idosos, por que não? E animais domésticos, você pode ter processos de alergia alimentar, porque nós temos alguns processos relacionados a alimentos, não necessariamente a alergia alimentar. Nós temos chamadas incompatibilidades alimentares. O que é uma incompatibilidade alimentar? Vamos dividir didaticamente assim: alergia, hipersensibilidade e intolerância alimentar. Vou falar de novo. As incompatibilidades alimentares, nós vamos dividir em 3 itens: alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar. Você já deve ter ouvido de um médico, de um nutrólogo, de uma nutricionista esses termos. Uma hora fala alergia alimentar, outra hora fala hipersensibilidade ao glúten, outra hora fala intolerância à lactose. Por que tem nomes diferentes? Porque são reações um pouco diferentes, tá? Eles mexem com células um pouco diferentes dentro do organismo, com órgãos um pouco diferentes. Tem uma certa diferença? Tem. E o mecanismo que procede também é um pouquinho diferente. Mas para nós, a causa vai ser a mesma. Olha que interessante e geralmente fácil de entender. Porque se a causa é a mesma para os 3 processos, só o que vai diferenciar aí é a intensidade. Vou falar de novo. Existe um conjunto de sintomas no corpo chamados de incompatibilidade alimentar. É quando você bebe ou come algo e te dá alguma reação. A reação pode ser imediata ou a reação pode ser lá 3, 4 dias para frente. A medicina chama de alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar. Dentro do meu tratamento e do entendimento dos estudos que eu venho fazendo, não só para mim, mas para profissionais que trabalham numa área muito parecida com a minha, a gente tem um entendimento de uma causa grande que pode causar um desses 3: ou alergia, ou hipersensibilidade, ou incompatibilidade alimentar. Vou falar a diferença na prática. Então vamos lá, na prática. Existe uma diferença entre toxina. Por exemplo, se 1000 pessoas ingerir mercúrio, para as 1000 pessoas o mercúrio vai fazer mal. Você concorda? Concordo. Se você der um outro metal pesado, chumbo, se 1000 pessoas forem contaminadas com muito chumbo, 1000 pessoas vão adoecer, porque é uma coisa tóxica. Veneno na medicina tem um nome, chama toxina. Veneno, quando entra para dentro do corpo, na medicina eles chamam de toxina. Então essas toxinas é uma coisa. Alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar é outra coisa. Quando você tem incompatibilidade alimentar, não é uma toxina que você está ingerindo, você entende a diferença? Uma coisa é toxina, metal pesado, agrotóxico, veneno de cobre, isso é toxina. Nós estamos falando de uma outra área, que é comer um pão que não tem toxina e ter uma reação ruim no corpo, que é tomar leite e o leite não é tóxico, vamos supor que você tome um leite que não é tóxico, e você tem uma reação maléfica no teu corpo. Você comeu uma uva e você tem uma reação de enxaqueca. Você comer algum outro alimento saudável e ter uma reação ruim. Então, toxina é uma coisa, alergia alimentar, incompatibilidade alimentar, intolerância alimentar é outra coisa. Qual a diferença das 3? Então vamos lá. A alergia é uma reação rápida.
Então eu como um pão, eu tomo leite, eu como queijo, eu como uma lagosta e eu começo a ter um inchaço, meu rosto começa a se inchar rapidamente, eu começo a ter broncoespasmo, eu posso ter um edema e não conseguir respirar porque inchou demais na hora. A alergia, a reação é rápida, é na hora. Vocês entendem? A alergia. Quando você tem hipersensibilidade alimentar ou intolerância alimentar, a reação não é na hora. A reação é mais tardia, é lá mais pra frente. É você que comeu uns 3 pães hoje e daqui 3, 4 dias tem uma dor de cabeça e você não consegue ligar o nome à pessoa. Você vai numa rodada à noite, na casa dos amigos, comer um queijo como petisco e daqui 2 dias está com a diarreia e você não sabe o que está acontecendo. Você foi numa feira, numa festinha, num sítio e comeu lá 5 mexerica e 4 dias depois você tem uma dor na lombar. Olha que interessante isso. Gustavo, uma hipersensibilidade, intolerância, alergia alimentar pode dar dor na lombar? Lógico que pode. Pode dar um problema na articulação? Lógico que pode. Não tem o que não pode, você entendeu? Tem alimento que pode te dar insônia, para você ter uma ideia. Você já passou por isso. Você já teve refeições que você comeu à noite ou de tarde ou até de meio-dia e não conseguiu dormir à noite. Por causa do alimento. E ficava rotando, e ficava rotando, e ficava rotando aquele alimento. E estufado, e ficava rotando. E não conseguia dormir. Tinha pesadelo, 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 pesadelo. Às vezes um excesso de pesadelo tem a ver com a má digestão de um alimento que não está sendo digerido. Sabiam disso? Isso já vem lá da medicina chinesa. A medicina chinesa, há 8.000 anos atrás, já falava nos textos antigos que sonhos demais ou pesadelo demais pode ser por má digestão. Pode ser por má digestão. Olha que incrível. E a medicina hoje confirma, sabe disso. Alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar pode gerar sonhos e pesadelos. Pode, óbvio que pode. Pode gerar dor lombar, óbvio que pode. Bom dia quem está entrando. Rosemary, bom dia. Cris, Marcela, bom dia aí o pessoal que entrou e me cumprimentou. Bom dia, bem-vindos. Hoje uma live diferente, de sexta-feira, de manhã. Por causa da internet aqui no Tocantins eu não consegui fazer ontem à noite, nem eu dei uma atrasada de 10 minutos aí. Então hoje nós estamos falando sobre alergias alimentares, hipersensibilidade alimentar, incompatibilidades alimentares, intolerância alimentar. Os 3, hipersensibilidade, intolerância e alergia, geralmente, agora nós vamos entrar pro a causa. E aí, Gustavo, qual é a causa? A causa que eu mais pego nos meus pacientes, e eu já tratei mais de 20.000 pacientes em 22 anos, eu já atendi mais de minha última contabilidade aqui no meu programa, mais de 20.000 pacientes, desde que eu me formei há 22 anos atrás. A maior parte, quando eu atendo alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar, mais de 90%, na minha experiência, a causa advém de um choque emocional, de um conflito emocional, quando essa pessoa estava comendo ou tomando aquele alimento. Ponto final. Vou contar como que é a fisiologia de um trauma. Quando você vivencia um trauma emocional, um choque emocional, não precisa ser algo mega trágico, um assalto, nada disso. Estou falando de um susto. Pensa naquele susto que você levou, uma mensagem que chegou na época das ligações, uma ligação no telefone fixo, alguém que falou alguma coisa, alguém que te deu um susto,
Algo inesperado que você viu, algo inesperado que você escutou em casa, na rua, na escola, no colégio. Mas esse ambiente é no momento de uma refeição, num café da manhã, num lanche, num almoço, num jantar, numa festa, e você estava comendo ou tomando algo, e algo emocional acontece. Algo inesperado, inusitado, que tira o teu chão. Você tem 5 aninhos de idade e você está tomando o teu leitinho lá, teu tite, tua mamadeira. E lá tem leite de vaca, e lá tem Nescau, lá tem alguma coisa. E de repente pai e mãe começam a brigar e gritar. E aquilo algo inesperado que você ouve. Pai gritando com mãe, falando que vai embora, etc. Só tem 5 anos de idade. Mas o teu cérebro vai tirar uma foto daquele momento. Ele grava numa memória aquele momento inesperado, inusitado, que tirou o teu chão. E o que você estava fazendo? Você estava tomando leite com Nescau, por exemplo. Sabe o que o cérebro vai fazer? Ele vai gravar uma memória que o leite que está entrando e o Nescau que está entrando entraram no momento de um perigo, tá? E essa memória vai ficar gravada lá no teu inconsciente. Nesse momento, Gustavo, eu passo a ter alergia? Não. Nesse momento eu passo a ter algum problema com esses alimentos? Não, de forma alguma. Você tem que ter pelo menos 2 eventos traumáticos para começar a ter sintoma. Imagina um jarro, tá? Imagina um jarro, onde as bolinhas vermelhas são os conflitos emocionais não resolvidos que você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora é a gota d'água e vem à tona os sintomas. Você fala, um amigo meu chega para mim e fala, Gustavo, eu tenho 35 anos de idade, nunca tive nada com café. E esse ano comecei a tomar café e começou a me dar azia. E eu tomo café preto, sem açúcar, a vida inteira. E nunca me deu nada. E agora um cafezinho que eu tomo já me estufa, já me dói, já me dá refluxo. Por que agora? Porque o cérebro foi tentando resolver e ele não conseguia resolver os conflitos emocionais que aquele indivíduo vivenciou quando estava tomando um café. E agora é a gota d'água. Explode. Vem à tona o sintoma. O cérebro não consegue mais proteger. E vem à tona os sintomas. Então, na terapia, no tratamento, na sessão, o que eu, como profissional, tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá e entender quais foram esses momentos. Que idade o paciente viveu, o que ele viveu, com quem ele viveu. E a gente tratar com comandos para o cérebro. Quando a gente trata na sessão as datas que a pessoa vivenciou, num café da manhã, num almoço, num jantar, numa festa, que ela estava comendo ou tomando aquele alimento. E ela vivenciou uma briga, ela vivenciou uma discussão, ela vivenciou um medo, ela vivenciou uma culpa. Várias emoções podem entrar no meio. E ela entende, e ela lembra, e ela sabe. E a gente faz um tratamento focado nisso. E como é que trata? Com neurolinguística, na base de comandos. Tem um jeito de fazer. Tem técnicas para tirar e desbloquear aquilo. O cérebro, quando desbloqueia e faz a técnica, ele entende que o perigo acabou. E agora aquele alimento que ele considerava que era perigoso porque foi perigoso lá no passado, não é mais. Porque não existe mais o tio brigando. Não existe mais o pai brigando. Não existe mais a professora brigando. Quando você estava comendo, quando você estava bebendo. E aí o cérebro para de avisar que aquilo foi perigoso para o teu sistema nervoso inconsciente. Ele para. E aí agora, aquele alimento que antes te dava reação, você come, toma e não tem mais. Então, Gustavo, é possível curar uma alergia grave? Totalmente possível. É possível curar uma intolerância a leite, a derivados, a glúten? Não importa o alimento. Não importa o alimento. Sempre é possível, sim. Porque eu já tive pacientes que tinham há 5, 10, 15, 20 anos
de alergia grave, e já tratei criança com alergia que foi parar no pronto-socorro e que a mãe andava com a caneta de adrenalina, porque se tivesse rastro, traços daquele alimento, ela podia ter um edema de glote, sufocar e morrer, e ela voltou a comer ovo, e ela voltou a tomar leite, e nada mais aconteceu, porque é apenas um mecanismo de defesa lá do sistema nervoso. Vocês entendem como funciona? Olha que bonito isso. Então, quando você trata a causa raiz, que aqui eu falei qual é, alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar, pode diminuir ou até curar totalmente, ser resolvido totalmente. Mas tem que fazer um tratamento e tem que ter um profissional que saiba tratar isso, certo?